Olá, queridos amigos e amigas, bem-vindos de volta ao nosso canal Vivendo Palavras da Bíblia. Hoje, vamos mergulhar numa história poderosa e emocionante que muitas vezes passa despercebida nas páginas da Bíblia. A história de Agar, a serva que se tornou mãe e foi lançada ao deserto. É uma narrativa sobre dor, rejeição, mas acima de tudo, sobre como Deus enxerga aqueles que o mundo considera invisíveis. Vocês já se sentiram sozinhos, incompreendidos, ou como se ninguém se importasse com a sua dor? Se a resposta for sim, a história de Agar vai falar diretamente ao seu coração. Agar era uma serva egípcia na casa de Abraão e Sara. Quando Sara não conseguia ter filhos, ela ofereceu Agar a Abraão, uma prática comum na época. Agar concebeu e deu à luz a Ismael. Imaginem a complexidade dessa situação. A alegria de Agar ao gerar um filho logo se transformou em conflito. A tensão com Sara cresceu tanto que por 2 vezes Agar fugiu ou foi mandada para o deserto. A primeira vez, ainda grávida, ela fugiu da dureza de Sara. Sozinha, desesperada, ela encontrou um anjo do Senhor junto a uma fonte de água. E é aqui que a história ganha uma profundidade incrível. O anjo não apenas a consola, mas a chama pelo nome e conhece sua aflição. Ele diz para ela voltar e promete que sua descendência será tão numerosa que não poderá ser contada. Nesse momento, Agar dá a Deus um nome. É o Roi, que significa o Deus que me vê. Ela declara: eu vi aquele que me vê. Mesmo na sua condição de serva, de estrangeira, de fugitiva, Deus a viu. Ele não a ignorou. Anos mais tarde, a cena se repete, mas de forma ainda mais dramática. Após o nascimento de Isaque, o filho de Sara, as tensões explodem novamente. Abraão, com um coração pesado, manda Agar e seu filho Ismael embora, com apenas um pouco de pão e um odre de água. Agora, tentem visualizar a cena. Agar vagueando pelo deserto de Berseba com seu filho. O sol escaldante, a areia sem fim e, o pior de tudo, a água acaba. O choro do menino ecoa no silêncio do deserto. O desespero toma conta dela. Em um ato de pura angústia, ela coloca o menino debaixo de um arbusto e se afasta para não vê-lo morrer. Ela chora em voz alta, seu coração partido em 1000 pedaços. É nesse ponto mais baixo, nesse abismo de dor, que Deus intervém novamente. A Bíblia diz que Deus ouviu o choro do menino. Ele não ouviu apenas o lamento de Agar, mas a voz da criança desamparada. Um anjo chama Agar do céu. O que a aflige? Agar, não tenha medo. Deus ouviu o choro do menino. Então, Deus abre os olhos dela e ela vê um poço de água. Um poço que talvez já estivesse ali, mas que sua dor a impedia de enxergar. Ela enche o odre, dá de beber ao filho, e a vida deles é salva. Deus não apenas os salvou da morte, mas prometeu estar com Ismael e fazer dele uma grande nação. A história de Agar é um lembrete poderoso de que não existe lugar tão desolado, nem situação tão desesperadora, onde o olhar de Deus não possa nos alcançar. Ele é o Aroi, o Deus que nos vê em nosso deserto particular. Ele ouve o nosso choro, mesmo quando achamos que ninguém mais está ouvindo. Talvez hoje você se sinta como Agar, vagando por um deserto de Israel de solidão, de perda, de incerteza. Talvez seus recursos tenham acabado e a esperança esteja se esvaindo. Lembre-se, Deus ouve o seu choro. Ele vê a sua dor. Ele conhece o seu nome. Assim como ele abriu os olhos de Agar para ver o poço, peça a ele que abra os seus olhos para ver a provisão que ele já preparou para você. Que a força de Agar e a fidelidade do Deus que a viu nos inspirem a confiar, mesmo quando tudo parece perdido. Você não está invisível para ele. Muito obrigado por me acompanhar nesta reflexão. Se esta mensagem tocou o seu coração, deixe seu comentário, curta o vídeo e compartilhe com alguém que precise ouvir sobre o Deus que nos vê. E claro, se ainda não é inscrito, junte-se à nossa comunidade para mais histórias e conteúdos como este. Fiquem com Deus e até a próxima história da Bíblia.